Agenda emergencial que houve lá embaixo. Alberto não pode estar aqui conosco, mas eu garanto que esse foi um momento muito aguardado por todos nós. Então, nós vamos convidar a Eliane Noronha, que é nossa gestora educacional no DF, para moderar a mesa com a participação do senador Cristóvão Buarque. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aproveitar ao máximo a presença do senador aqui, que para nós nos honra muito. Obrigada, Eliane. Bom dia a todos os colegas, bom dia ao nosso senador, bom dia aos nossos alunos. É com muita alegria, Eliane já falou, eu quero reforçar a nossa alegria, a nossa ansiedade de receber aqui o senador Cristóvão Buarque e já gostaríamos de convidá-lo para assumir a mesa para falar sobre a articulação da educação básica com a educação profissional. O senador Cristóvão Buarque é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em economia pela Sorbonne, trabalhou no Banco Internacional de Desenvolvimento em Washington e é desde 1979 professor universitário da Universidade de Brasília, da qual foi reitor de 95 a 89 por eleição direta e governador do Distrito Federal, eleito senador pelo PT com a maior votação dada a um político no Distrito Federal. Filiou-se ao PDT em setembro de 2005, foi presidente das Comissões de Relações Exteriores e da Comissão de Direitos Humanos e do Senado Federal, concorreu à presidência da República nas eleições de 2006, ficou como o terceiro candidato mais votado do Brasil, totalizando 2,5 milhões de votos. Atualmente é o presidente da Comissão da Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e também membro da Instituição da Educação da Unesco. Senador, nós estamos aqui já há 3 dias de encontro, nesse encontro de gestores, e temos debatido sobre os dilemas, sobre os desafios, sobre as oportunidades de educação e sobre as nossas responsabilidades. E estamos ansiosos agora por ações, por ideias, para que possamos implementar e responder aos anseios da sociedade. E é um momento muito esperado, essa sua palestra, porque você é um homem de ideias, é um homem de programas. Aqui a gente já teve a oportunidade de trabalhar e conhecer alguns programas como Bolsa Escola, como o Saúde em Casa, como o programa Paz no Trânsito, aqui no Distrito Federal, que foi uma revolução, um processo que toda a sociedade, toda a comunidade local trabalhou. E nós, aqui no Distrito Federal, tivemos a honra de trabalhar em alguns de seus programas, implementando o Projeto Saber. Semana passada estivemos na aula inaugural do programa Protec, que é um programa de escolas técnicas, em parceria com o governo, onde a gente está oferecendo 900 vagas para os alunos de escolas públicas nos nossos cursos técnicos. Então, a gente tem muita honra e agora a gente sabe que o tempo é curto, que seu tempo é curto pelos compromissos, e a gente já vai, então, lhe passar a palavra. Por favor, senador. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Quero inicialmente dizer da satisfação de estar outra vez aqui, uma casa que eu costumo frequentar com muita constância e não venho mais porque não sou mais convidado. Quantas vezes eu for, eu virei, não só porque trabalho perto, como porque moro perto daqui também. Mas, nesse caso, eu tenho uma satisfação especial, que é o tema que me colocaram. Tanto que eu vou pegar carona e falar sobre 2 temas. Porque colocaram o tema da relação entre a educação de base, o ensino fundamental, inclusive, e o ensino profissionalizante, que eu acho um tema excelente. Mas eu não queria perder a chance de falar para gestores, como são vocês. E tocar, e vou começar por isso, primeiro na importância da gestão no bom andamento da educação. Se a gente for escolher um ponto que faz a diferença entre uma escola boa e uma escola ruim, se for escolher um único ponto, é a gestão. É óbvio que tem muitos outros. Salário do professor, cobrança do professor, formação do professor, como eu digo, cabeça, coração e bolso do professor, os equipamentos, a qualificação da edificação, as famílias dos alunos, a merenda. É uma lista imensa de itens que faz com que uma educação seja boa ou ruim. Mas, se for escolher um item, aquele que é capaz de superar os outros
eu escolheria a gestão. O bom gestor, ele não pode fazer milagre, mas ele faz diferença. Por isso, eu quero começar, apesar do pouco tempo que eu e vocês também que nós temos, eu quero começar por esse lado da gestão, trazendo a ideia de algo que eu tenho defendido, que considero que é um pouco novo, sobre como a gente vê a gestão educacional. Porque, diferente da visão tradicional, que vê a gestão como a administração da escola, eu vejo a gestão do processo educacional dividida em 3 partes, que o gestor tem que cuidar. A primeira é a sala de aula. Como fazer a gestão da sala de aula é diferente da gestão da escola. A segunda, a gestão da escola. E a terceira, a gestão do mundo onde a criança está. 3 níveis. E o gestor tem que trabalhar nos 3 níveis, senão ele não vai dar o resultado. Comecemos pela sala de aula. Hoje, a sala de aula no Brasil, tirando exceções, e há muitas, e eu tenho visitado muitas exceções, não só em entidades como vocês, mas mesmo em diversos colégios, tanto particulares como públicos, mas hoje a sala de aula é o lugar mais crítico do processo educacional. A sala de aula hoje virou uma espécie de feira, virou um caos, virou uma balbúrdia, não há disciplina, não há rigor, não há funcionamento. Eu creio que aí está um problema muito sério. Não estou falando no caso de vocês, que eu nem conheço exatamente detalhes de trabalho específico de vocês. Estou falando de vocês como profissionais, como brasileiros. A sala de aula tem que mudar no Brasil. A gente tem que redesenhar a sala de aula. E o primeiro desenho novo da sala de aula, na gestão da sala de aula, é o professor. Uma das causas da desatenção, da balbúrdia e até da violência na sala de aula é porque nós, professores, somos hoje uma entidade superadas na maneira como nós fomos formados, se não nos adaptarmos à realidade dos novos tempos do que significa uma sala de aula. Eu quero que vocês se lembrem que sala de aula não tinha quadro negro até 200 e poucos anos atrás. Não tinha. A sala de aula, no começo, era Sócrates rodeado de 5 ou 6 discípulos. E isso durou alguns séculos, até que um escocês inventou o quadro negro. Mudou a sala de aula. Uma sala de aula com quadro negro e uma sala de aula sem quadro negro são 2 coisas completamente diferentes. Só que, nesse momento, o nosso aluno não está mais para o quadro negro e o nosso professor não está adaptado ao novo tempo. Por isso, eu tenho insistido muito que, daqui para frente, nós vamos ter que mudar a visão artesanal do magistério, em que tem alguém que sabe das coisas, uma sala, um quadro e um giz. Pronto, o professor dá aula. Não precisa de mais nada. Toda terça-feira eu dou minha aula na UNB e eu só uso isso. Isso está superado. Hoje, o professor tem que fazer um trabalho que não é mais artesanal, ele. Ele tem que ser o produto, a aula tem que ser o produto de 3 profissionais, que às vezes vai ser em um só, mas vai ser raro um só ter competência para isso. O primeiro é o professor, aquele que sabe da disciplina, aquele que sabe transmitir aos alunos o conhecimento de determinado aspecto do mundo das ideias. É o professor, nós, matemática, física, português, latim, história, o professor que sabe da disciplina. Mas hoje, esse professor com o quadro negro, ele não vai nem terá competência suficiente para transmitir o que ele sabe, porque existem instrumentos modernos que facilitam isso. Como o pior de tudo, ele não vai agarrar a atenção do aluno nos tempos da televisão e da internet. Por isso, ao lado do professor, no sentido tradicional, que entende a matéria, cada sala de aula, ou pelo menos na escola, vai precisar de alguém que agarre a ideia do professor e ponha numa maneira do aluno ver no terminal de um computador, ver numa televisão, ver num desses quadros, a gente chama quadro, desses modernos, que na verdade são computadores com monitores gigantes. A aula, dada só com a voz e o giz, é uma coisa que é do passado. Como é que é possível, nos tempos de hoje,
alguém dá aula de astronomia fazendo um pontinho de giz e dizendo aqui é o Sol. Depois faz uma elipse, põe outro pontinho e diz isso aqui é a Terra. Quando ele pode mostrar isso se movendo num terminal de computador, na velocidade correta, proporcionalmente correta, dos diversos planetas. É querer um sacrifício grande demais. Um aluno que vê pela televisão, porque ele tem acesso, que vê pela internet, o sistema solar funcionando, não vou dizer filmado, ainda não temos essa possibilidade, mas vê ele construído de uma maneira dinâmica, bonita, agradável, ele querer gostar de uma sala de aula em que o professor desenha o sistema solar com giz. No máximo, com giz coloridos. Não tem jeito. A gestão da sala de aula tem que trazer para dentro da sala de aula o que há de moderno na beleza e na capacidade de ser, a ideia ser visualizada. E aí, raramente o professor vai ser capaz de fazer isso. Ou de ir atrás, em banco de dados, das imagens, ou dele próprio, é mais difícil ainda, desenhar as imagens. No máximo, a gente consegue fazer um PowerPointzinho, mas pegar todo o potencial que hoje a gente tem da informática e levar para dentro da sala de aula, provavelmente vai precisar do auxílio de um especialista. E o outro especialista é aquele que vai pegar a aula do professor, no sentido tradicional, com o assessor chamado de visualização, de imagens, de computação gráfica, e levar isso para a mídia, levar isso para os meios de telecomunicações. De tal maneira que o aluno, quando chega em casa, possa, entrando no computador, ver outra vez a aula que recebeu de manhã. Ou, em vez de ver a aula, ver o complemento da aula que o professor não teve tempo de mostrar. É preciso de alguém que entenda disso. Ou, o que eu espero ainda mais, que haja uma televisão nesse país dedicada ao ensino fundamental, uma televisão dedicada ao ensino médio, uma televisão dedicada ao ensino profissionalizante, que hoje não é difícil se quiser ter televisões especializadas, coisa que o Japão tem desde depois da Segunda Guerra. Televisão para crianças. Mas não tipo Discovery Kid, não para diversão apenas, mas para repetir, complementar a aula que o aluno recebe no seu período especificamente escolar. Então, essa é a primeira mudança da gestão que eu queria falar para vocês. A gestão da sala de aula tem que se adaptar aos gostos dos alunos de hoje. A nossa escola está ruim por muitas razões. Salários baixos, exigências quase nenhuma sobre o professor. Porque a gente conseguiu fazer, não é só no Brasil, hein? Isso é geral hoje. O professor hoje, ele luta por um pouquinho de nada de aumento de salário e para diminuir o máximo que puder de trabalho. Em vez dele lutar por um radical aumento do salário e um aumento substancial da sua dedicação de trabalho. Perdemos, nós professores, esse apego ao trabalho e perdemos a autoestima de lutar pelos salários altos. Eu estava na Bahia um dia desse, tinha uma greve, faz já alguns meses, 13% de aumento. Salário ridículo, ganhando 13% de aumento, é absurdo uma coisa dessa. Agora, eu sei que lá não era possível o governo aumentar muito. Depois eu volto a falar sobre isso, quando eu falar do terceiro nível da gestão, que é a gestão sistêmica no país. Pois bem, se a gente não fizer a mudança da sala de aula, a educação não vai ter jeito. E aí passa a gestão. A gestão da sala de aula tem que ser uma preocupação permanente. O máximo que a gente faz quando fala em gestão da sala de aula é o tal do planejamento pedagógico. Não basta mais isso. Houve uma revolução na maneira como as pessoas se comunicam. Educar é comunicar-se. Como é que a gente não trouxe para dentro da sala de aula os instrumentos revolucionários de comunicação que existem hoje no mundo? Se alguém tivesse dormido 20 anos atrás e acordasse agora e entrasse numa agência bancária, não ia saber que era uma agência bancária.
Numa loteria, não ia saber que era uma loteria. Num supermercado, não ia reconhecer o supermercado. Mas se alguém tivesse dormido 20 anos atrás, acordasse agora e entrasse numa sala de aula, ia reconhecer que era uma sala de aula. Salvo algumas muito especiais que já estão nesse novo tempo. A gente tem que fazer uma mudança radical na sala de aula. Entendendo, inclusive, que hoje a sala de aula não é a sala de aula apenas. A casa do aluno é a sala de aula também. Porque a gente pode levar a aula para lá, para a casa dele. Não precisa ele vir para a sala de aula, a não ser os pequenos, por uma questão não de aula, mas de sociabilização com os seus colegas e com o resto do mundo. Então, o primeiro ponto da gestão é esse. Ou a gente revoluciona a maneira como a sala de aula hoje é gerida, é administrada, colocando ali dentro os novos equipamentos, mudando o conceito do tempo que o aluno fica dentro da sala de aula, tem que ser mais livre, a partir do segundo grau, obviamente. Tem que ser mais livre o tempo que ele fica ali dentro. Ele pode ter tempo de fazer pesquisas fora, estudar fora. Hoje, o aluno acredita mais no que ele vê na televisão do que o que ele ouve de uma pessoa ao vivo. Faz pouco tempo, um amigo meu estava falando com o filho dele, de 10 anos, que gosta muito de futebol, e perguntou se o filho dele sabia quem era Pelé. E o filho dele pensou, disse, claro, é aquele jogador muito bom do tempo em que o mundo era em preto e branco. Porque para ele não é possível que a televisão fosse em preto e branco. Era o mundo. Então, esses meninos que nasceram com essa televisão colorida, com a internet, não podem ser condenados a uma sala de aula do tipo tradicional, ao vivo. Eles, por exemplo, vinculam, em grande parte, a fala ao vivo com mentira, falsidade. Mas eles não vinculam a televisão a mentira e falsidade. Então, tem que mudar a gestão da sala de aula. O segundo é a gestão da escola. Aí entra mais o aspecto administrativo, quando eu tiro a sala de aula do complexo escolar. O que vale para a sala de aula vale para a gestão da escola. Mas aí coloca-se outras coisas. Uma das coisas que se discutiu muito nesse país ultimamente e que ficou dividido é se a gestão tem que ser por mérito ou por democracia. Se a gestão tem que ser alguém eleito com simpatia da comunidade ou alguém com a competência profissional. Um erro. Eu acho que a gente tem que ter os dois. Não é possível alguém ser um bom gestor, não é possível não. Há exceções. Mas há uma alta probabilidade de que alguém, sendo escolhido para gestor de uma escola apenas pelo voto, há uma alta probabilidade que ele erre, que ele não dê certo, que ele não consiga. Mas alguém que seja escolhido para gestor apenas por concurso público, há uma probabilidade também de que ele não dê certo. É uma questão de relações psicológicas, de carinho, de amizade, de respeito, de carisma com competência. Eu tenho até chamado isso de demeritocracia, em vez de democracia ou meritocracia. Uma mistura de mérito e democracia. O governador do Distrito Federal está usando um sistema que eu acho que já é uma boa coisa, mas precisa dar um passo adiante. Aqui, os atuais dirigentes das escolas, são 620, foram escolhidos, os dirigentes, da seguinte maneira. Ele fez primeiro um concurso. O professor que quisesse ser diretor de escola tinha que fazer esse concurso. Os que passaram, aí se submeteram a uma eleição dos seus pares. É uma maneira interessante, inteligente. Eu só defendo um passo adiante. Não apenas o concurso, mas, sobretudo, criar uma escola de gestão. Faz-se uma escola de gestão. Os que se formarem naquela escola, aí podem fazer o concurso de professor. Os que não tiverem o diploma da escola não poderão ser candidatos a diretor da escola. Aí a gente casou as duas coisas. Obviamente, não pode ser 4 anos de estudos. Eu acho que podem ser cursos muito mais curtos para preparar a pessoa à especialidade de gestão escolar. E depois provar que é uma pessoa capaz de ter jeitinho, capaz de fazer com que alunos e professores
aceitem a ele com naturalidade. Por que isso? Por que não isso no Exército? No Exército se dá ordem e se cumpre. Por que não numa fábrica? Porque uma fábrica há uma cadeia de especializações e que o chefe, o gerente, diz o que cada um vai fazer. Não precisa de democracia. Mas na escola você lida com o intelecto. Você lida com a totalidade do ser humano, seja criança ou professor. Você não lida com uma especialização. Então, você não pode apenas dar ordem. Você não pode tratar como se fosse um jogo de xadrez em que as pedras vão para onde você quer. Ou como a construção de um prédio onde os tijolos não pensam. Aí você põe eles onde você quer. E, de vez em quando, tem parede que cai. Até tijolo, às vezes, se revolta contra a incompetência, no caso, do pedreiro e do engenheiro. Não contra o humor dele, mas o professor pode se rebelar contra o humor do dirigente. Então, a escola ela tem que ser gerida, ela tem que ser administrada com a competência técnica de quem sabe ser gerente. E com o jeito de quem sabe ser líder. Essa é uma mudança que eu acho importante hoje. Criar-se escolas. Eu proponho 5 escolas de gestão educacional no Brasil, uma em cada região do país. O Brasil precisa formar 300 mil gestores, que são 200 mil escolas. A gente não pode ficar só com um por escola. Precisa formar 300 mil. E depois ter um fluxo para ir substituindo os que se aposentam, os que não querem ficar como gestores muito tempo, porque eu desconfio do professor que quer ficar como gestor a vida toda. Em geral, o bom professor ele quer ir e voltar. E eu acho que é bom para a gestão que o professor deixe de lado a gestão por um tempo e volte para a sala de aula como professor. Daí a importância de mandatos, de não serem vitalícios. E o terceiro nível da gestão, depois da sala de aula, mudando o conceito dela, depois da escola, mudando a maneira como escolhe o gestor, técnica e política, né? A demeritocracia. O terceiro é o gestor tem que ver o mundo inteiro como parte da escola. O mundo é uma extensão da escola. Eu cheguei, estava no telefone falando com ela, né? Foi até indelicado, porque eu estava discutindo uma mudança que a gente precisa fazer na Constituição. A Constituição brasileira diz que a educação é uma responsabilidade da família e da escola. Faltou a mídia. A educação no mundo de hoje tem que ser a responsabilidade da família, da escola e da mídia. O aluno passa mais tempo assistindo programa de televisão do que ouvindo a professora dele falar. Então, se você sai e não trata o resto do mundo fora da escola como parte do processo educacional, você não vai passar uma boa educação. E cada vez mais o tempo histórico passa, mais tempo diário dedicado aos meios de comunicação maior do que o tempo dedicado à escola. Até que vai chegar um dia em que os alunos irão esporadicamente à escola. A escola vai ser o terminal de computador dele. O terminal vai ser a televisão dele, com as diversas televisões que a gente tem hoje, a cabo, satélite, todos esses novos mecanismos. Haverá um tempo que eu acho que as universidades não vão ter mais endereço geográfico, vão ter endereço eletrônico, salvo um ou outro curso. Ainda acho difícil dar uma aula de anatomia com mouse. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que você vai dar uma aula de anatomia mexendo o mouse, abrindo a barriga, abrindo tudo, tirando os órgãos, através do terminal de computador. Aí diz, então vai se prescindir de professor? Não, vai se precisar de muito mais professores. Uma aula à distância exige muito mais professor do que uma aula presencial. E mais tempo, mais dedicação. Eu preparei uma aula recentemente à distância, eu passei 8 horas filmando, gravando. 45 minutos de aula. E dessas 8 horas, isso é um pedacinho, porque eles pegaram essas 8 horas gravadas e estão trabalhando já há quase um mês para transformar aquela minha fala em uma coisa complementada com imagens, com desenhos, com falas de outras pessoas
que vão ratificar o que eu digo, o que passa credibilidade. Agora, depois que você faz isso, aí você leva para milhões de pessoas e por pelo menos uns 5 anos. Depois fica superada também. Porque esse é outro problema. O conhecimento hoje se supera muito rapidamente. Mas isso eu vou deixar para falar na segunda parte, que é exatamente a relação entre ensino profissionalizante e educação formal, do ponto de vista do ensino fundamental e médio. Então, resumindo a ideia da gestão, a sala de aula tem que ser administrada de uma maneira diferente. O professor tem que ser redesenhado do artesanal, do artesão do saber, que é o professor tradicional, para parte de um processo de criação de saber e transmissão de saber, num trabalho coletivo, de especialistas no conhecimento daquela disciplina, com especialistas em transformar ideias em imagens, e o outro de levar essas ideias e imagens para o mundo inteiro. A gestão da sala da escola e a gestão do mundo, como extensão da escola. O aluno tem que sair da escola no fim do dia com tarefa de que programas ele vai assistir na televisão. Com dever de casa de comentar o que vai ver e navegar pela internet. O mundo vai ser também parte da escola. Mas sobre o que vocês queriam realmente, sobre a relação entre ensino profissionalizante e educação, vamos chamar formal. Primeira coisa que a gente precisa se descobrir nesse país, que é triste que não se descobriu, qualquer educação começa no primeiro dia que o aluno entra na escola. Isso para não dizer do tempo que teve na barriga, do tempo que foi amamentado e do tempo da sua primeira infância. Não vou entrar nisso. Nós passamos a imaginar que resolvemos o problema da educação nos níveis superiores. Ontem, eu conversando com um jornalista, ele perguntou como é que faz para melhorar a qualidade da escola, da universidade. Se fechar cursos ruins, melhora a qualidade da escola. Eu disse o que, para mim, é tão óbvio, mas é difícil de entenderem. Só tem um jeito de melhorar a qualidade da universidade. É aumentar o número de jovens que terminam o ensino médio com qualidade. Não tem outro jeito. Não vai existir universidade de muita qualidade se os alunos são escolhidos entre apenas 1/3 que termina o ensino médio. Nós jogamos fora 2/3 dos cérebros brasileiros. 2/3 são jogados fora. E de 1/3 que termina o ensino médio, metade terminou o ensino médio deficiente. Então, você escolhe os alunos da universidade entre apenas 18%. E desses que realmente têm um mínimo de qualidade. O que é que acontece? Os alunos que entram na universidade sem um curso secundário bom, ou porque entraram graças à cota, porque, na verdade, nós todos beneficiamos da cota. É a cota de quem joga para fora os 2/3 mais pobres que não tiveram a chance de estudar até o fim do 2º grau. Só sobra para nós fazer o vestibular. Além disso, quando eles entram na universidade, eles puxam o nível para baixo. O professor tem que se adaptar hoje ao baixo nível do 2º grau dentro da universidade. Mas é difícil a gente compreender isso. Por quê? Porque quem exerce pressão, quem tem poder, são os que já terminaram o 2º grau. Os que não terminaram o 2º grau não exercem nenhuma pressão. Quer ver um exemplo? O movimento negro no Brasil tem lutado pelas cotas para negros na universidade. E eu quero dizer para vocês que eu sou favorável, porque eu sei que a maioria é contra, mas eu sou favorável. Agora, eu não vejo o movimento negro lutando para que todos os negros e brancos terminem o 2º grau. Lutam para aumentar o número de vagas na universidade. Não lutam para reduzir o número de analfabetos, nem para aumentar o número dos que terminam o 2º grau. É porque é a luta daqueles que já terminaram o 2º grau. Porque os que não terminaram não estão lutando por nada. Então, a gente tem que entender que o ensino profissionalizante, ele só vai ser bom quando tivermos uma boa educação de base. Sem isso, ele não vai ser ruim, mas ele vai ser para poucos. E esses poucos foram escolhidos sem levar em conta o potencial total da sociedade brasileira. O Brasil, até hoje, não teve um prêmio Nobel. O Chile teve 2, se não me engano, a Argentina teve 3, Guatemala tem 1,
o México tem, a África do Sul tem 4. Países pobres como o Brasil. Por que não teve? A minha ideia é que nenhum brasileiro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, porque o que ia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura morreu analfabeto. Não teve tempo de aprender a ler. Ou não terminou o 2º grau, aí não virou um grande cientista, aí não pôde ter o Prêmio Nobel. Porque a gente jogou fora os Prêmios Nobel desse país. A gente tem que ter uma boa educação de base. Você não vê um reitor lutando para melhorar a educação de base. Você não vê os universitários lutando para melhorar a educação de base. Como se dissesse, já resolvi o meu problema, já entrei aqui. Vocês têm que entender que sem isso não vai dar. Porque vocês estão jogando fora os melhores alunos, provavelmente. Mas não é só isso. É que até recentemente, o profissional do nível médio, ele era um operário, ele era mão de obra. Hoje ele não é mais operário, ele é operador. Ele não é mais mão de obra, ele é digital. Dedo de obra, não é mais mão de obra. Antes da mão de obra, como a gente conhece no século XX, o trabalhador usava só o braço. A mão era apenas para segurar na enxada. O que precisava era força bruta. Por isso, um escravo chegava aqui sem nunca ter visto uma enxada. Nunca, não tinha enxada na África. Mas botava uma enxada na mão dele e ele já começava a trabalhar na mesma hora. Já não pode fazer o mesmo com uma fresadora dos anos 50, dos anos 60, ou com um torno elétrico. Não, você já precisa ter uma habilidade que você adquire num curso profissionalizante, como vocês trabalham e dão, e prestar um grande serviço a esse país. Mas hoje, não é mais com a mão que você faz com que um torno funcione plenamente. É com os dedos, é com o mouse. Hoje estamos num tempo de operador, não mais de operário. Embora tenha ainda o lado do operário, obviamente. Até porque a revolução não chega de uma vez em todas as microempresas, sobretudo. Mas a tendência é sairmos do tempo da mão de obra para o tempo do operador. Hoje, os trabalhos que são feitos ainda sem formação, primeiro, são de baixíssimos salários. Segundo, são informais, chamado terceirizado, mas vão desaparecer. Eu vou citar um. Ainda se usa varredor de chão sem formação profissional. Mão de obra. Mas daqui a mais 10 anos, não tenha dúvida, quem vai varrer o chão vai ser um robô. Um aspiradorzinho de pó. E lá longe vai ficar um operador manejando o robô, com um joystick ou com um mouse. Vai acabar o varredor. Uma maquininha vai fazer esse trabalho. Então vai ser um operador que vai manejar o robô. E a tendência é essa. E aí o que é que acontece quando a gente vai formar um operador em vez de mão de obra? Primeira coisa é que não basta chegar lá e imitar o professor, o instrutor. Não basta. Para você trabalhar um torno mecânico, você bastava ter a curiosidade, uma habilidade e uma dedicação. Hoje, para você manejar na base do mundo digital, você precisa saber um pouquinho de inglês. Você precisa saber um pouquinho de computação. Você precisa saber de geometria, de aritmética. Você tem que ser capaz de visualizar a coisa que não está na sua frente, porque vai ver que você vai ver só num terminal de computador que não lhe dá as 3 dimensões plenas. Você vai ser capaz de visualizar coisas que você não visualiza se você não lê literatura, por exemplo. Que é a melhor forma de você ser capaz de visualizar aquilo que vem por meio de letras. Por isso, o ensino profissionalizante hoje tem que ser parte integrante da preocupação dos primeiros anos de escola. Segundo, eu defendo que haja escolas técnicas, que haja cursos técnicos especializados, sem dúvida alguma, isso tem que continuar. Mas eu defendo também que o ensino médio passe a ter 4 anos, em vez de 3, e que todo aluno saia do ensino médio com um ofício de operador.
Precisa gente que saiba fazer funcionar esses microfones. Não precisa ser um engenheiro para botar aqui, para ligar as caixas de som, para ficar ali no computador trabalhando, acompanhando. Precisa de fotógrafo para fazer foto dos lugares, como a gente está aqui. Não precisa ter um diploma superior para ser um bom fotógrafo, mas precisa saber operar a máquina. Isso a gente pode ensinar no 2º grau, independente de um curso especial. Agora, além disso, eu defendo também as escolas, obviamente, técnicas especializadas, que dão cursos de 6 meses, até por uma razão. E aí sim que eu quero fechar, mas eu acho que é importante. É que a principal coisa hoje, para mim, da formação técnica do curso profissionalizante, não é capacitar o aluno àquela atividade, é capacitá-lo a capacitar-se depois, ao longo de sua vida. Porque a chance de que um técnico, 5 anos depois, esteja completamente superado é muito grande. A gente está falando de fotografia. 10 anos atrás, não era digital a sua câmera, provavelmente. Foi preciso se reciclar. O que eu falo para a câmera fotográfica vale para quase tudo. Eu vejo alguém com óculos ali. Para você ser um não oftalmologista, o técnico. Técnico óptico, né? Tem esse. Antigamente você usava um jeito. Hoje você põe o olho assim, o computador já diz qual é seu óculos. Então você tem que estar se ajustando a cada vez. Um funcionário de uma loja comercial, hoje é diferente de 10 anos atrás. Hoje ele tem que usar cartão de crédito, hoje ele tem que ser... O garçom, quantas vezes você vai ao garçom agora, ele tem que estar com um palm talk recebendo as ordens. O garçom que trabalha com palma é diferente do garçom do tempo da gente, de jovem. Semana eu estava em São Paulo, tomei um táxi, disse a rua que eu queria ir. Aí ele pegou uma coisinha desse tamanho, escreveu o nome da rua. Tem um GPS. Ali ele ia caminhando para todos os lados. Daqui a 300 metros, dobra à direita, vai dizendo a voz. Eu aí perguntei para ele, isso já está espalhado aqui nos táxis São Paulo? Ele disse, não, ainda somos poucos. Isso por causa do preço? Ele disse, o preço sim, mas sobretudo porque os mais velhos não se adaptam. Os motoristas mais velhos não vão se adaptar. O dedo deles é grande demais para escrever naquilo. Eu não sei, estou brincando, mas tem a ver com a mão. O cara que faz uma coisa digitalmente é diferente do que faz manualmente. Quando eu fui reitor aqui na UNB, eu descobri que tínhamos 73 analfabetos na universidade. Não estou falando de professor e aluno, não. Estou falando de jardineiro, estou falando